está aqui hoje, então, para mostrar para vocês o nosso experimento da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Onde a gente vai fazer o experimento baseado na pressão hidrostática, baseada na lei de Stevie. Para isso, a gente utilizou 2 litrões, a gente vai realizar esse experimento 2 vezes para fazer o cálculo 2 vezes. 2 litrões que foram furados com um grampinho, né? Esquentamos o grampo, furamos. No caso desse litrão, a gente não vai dar para enxergar no momento porque ele já está com o líquido, mas a gente fez 2 furos iguais em distâncias diferentes, em alturas diferentes para poder realizar o cálculo. Já nesse litrão a gente fez 3 furos com distâncias diferentes, mas furos iguais da mesma forma. A gente utilizou água destilada para que não tenha nenhuma substância que vai interferir na densidade e adicionamos corante para dar uma coloração mais visível para a realização do experimento. A gente vai usar o funil para passar esse corante para dentro do litrão e, a princípio, nós tapamos, né, os furos com fita durex para que não, quando a gente estiver enchendo o litrão, o líquido não venha vazar. Agora a gente vai encher esse litrão. Agora a gente vai demonstrar como funciona. Eu vou abrir a fita, tirar a fita para deixar a água sair pelos buracos que a gente fez no litrão. Daí vocês vão ver que a pressão embaixo é muito maior que a pressão em cima, referente à altura que está os furos. Como dá para ver aqui, esse aqui não tem tanta pressão quanto esse. E conforme o líquido vai baixando, menos pressão vai ficando também. Após realizar os experimentos, a gente vai mostrar como é feito os cálculos e falar um pouquinho sobre a teoria de Stevin. Bem, pressão hidrostática, lei de Stevin ou teoria de Stevin, fala que a diferença de pressão entre 2 pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre de um líquido. Como mostra na figura, e também como é a fórmula, que a pressão é igual à pressão atmosférica, que é considerada nula, mais a densidade do líquido que está ali dentro, vezes a gravidade, vezes a altura da superfície até o ponto. Então, pontos em um mesmo nível sofrem a mesma pressão. Bom, mas qual é a fórmula utilizada, então, para a gente realizar os cálculos das diferentes pressões em relação às diferentes profundidades no nosso experimento? A fórmula é pressão igual a pressão atmosférica, mais a densidade, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura, que a gente interpreta como essa profundidade do líquido no nosso recipiente.
Como o nosso recipiente é um litrão fechado, a gente considerou a nossa pressão atmosférica equivalente a zero, porque não existe uma pressão atmosférica ali com o recipiente fechado. A nossa pressão, então, hidrostática, as unidades de medida dela serão Newton por metro cúbico, a da densidade, então, quilograma por metro cúbico, da aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, da nossa altura, então, nossa profundidade, né, é metros, e a pressão atmosférica, então, igual a zero. Os dados do nosso problema. A densidade a gente utilizou como líquido, como fluido, água destilado, por conta de não haver nenhuma substância, alguma impureza que venha interferir no nosso cálculo. Então, a densidade da nossa água destilada é 1.000 kg por metro cúbico. A gente interpretou a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado. E como a gente tem diferentes alturas, né, diferentes profundidades nos nossos dois testes, eu coloquei a altura igual a x, porque a gente vai deixar isso claro conforme o cálculo for realizado. O primeiro teste, então, é que eu trouxe para vocês a imagem do litrão, que não ficou muito boa, porque foi quando ele estava vazio. São aqueles 3 pontinhos vermelhos feitos de caneta, a régua está do lado para demonstrar um pouco melhor essa altura, né? Mas eu trouxe aqui bem especificado para ficar mais fácil, até já passado para metros. A primeira altura, que seria o furo mais de cima do litrão, ele é igual a 0,08 metros. O segundo, 0,18 metros, e o terceiro, 0,27 metros de profundidade desse líquido, porque o líquido está cheio até em cima do litrão, e daí conforme mais embaixo do nosso recipiente, né, que no caso é o litrão, maior é a profundidade do fluido e maior vai ser a pressão. Isso vai ser comprovado pelos cálculos que eu trouxe aqui para vocês, isso que a Mayara vai trazer também. A diferença do teste que eu estou passando aqui para o da Mayara é que o meu tem 3 furos, que os furos têm exatamente a mesma medida, só são realizados em alturas diferentes, então ele tem uma profundidade diferente do líquido. O da Mayara tem 2 furos, mas demonstra exatamente a mesma coisa. Então, a fórmula, interpretando que a pressão atmosférica é igual a zero, a nossa densidade é igual a 1.000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura, então, 0,08 metros de profundidade. Com isso, a gente totaliza uma pressão de 800 newtons por metro cúbico nesse primeiro furo. No segundo furo, que seria o furo do meio, a pressão hidrostática já é maior. Isso se dá muito bem para visualizar no vídeo, que já passou aqui no início, onde a pressão é maior que a pressão de cima, né? A pressão do meio, e a pressão de baixo ainda é maior que as duas pressões de cima. A segunda, então, pressão, né, do segundo furo, que era de uma altura, de uma profundidade de 0,18 metros, ela foi igual, né, a 1.800 newtons por metro cúbico. E a terceira altura, então, de 0,27 metros, essa pressão ela foi igual a 2.700 newtons por metro cúbico, se mostrando bem maior que as anteriores. Com isso, a gente pode comprovar a teoria, né, de Steven, que a pressão com maior profundidade é que tem o líquido que está numa maior profundidade é que tem uma maior pressão. Bem, o segundo teste é com o litrão de 2 furos, aonde o primeiro furo, o mais de cima, se encontra com 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, e o segundo furo, segundo abaixo, ele se encontra com 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros, submerso dentro do líquido. Fazendo os cálculos, o primeiro ele está com a pressão de 1.000 newtons por metros cúbicos e o segundo com a pressão de 2.000 newtons por metros cúbicos, o que comprova também o que a Catiane acabou de comprovar com um outro teste, que os furos mais de baixo têm uma pressão maior que os de cima, por sua altura ser maior, por sua profundidade ser maior. Então aqui é os resultados todos juntos para uma melhor visualização do primeiro teste e do segundo teste. Como dá para ver, o furo 3 do primeiro teste é o que tem uma maior pressão, que é o mais de baixo, o que também é visível nos vídeos que a gente mostrou antes. E no segundo teste, o furo mais de baixo tem uma maior pressão.